Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Pai, nós queremos colocar esse momento agora diante de Ti. Que seja um momento da Tua Palavra que nos edifique, que venha nos inspirar e venha renovar a fé no nosso coração, para que creiamos, ó Pai, na Tua verdade, porque a Tua Palavra, ela é a verdade atual, nós cremos nela, sabemos que ela é vida para nós, por isso revela-nos, traz-nos clareza, discernimento, liberta a Tua unção sobre nós, por meio da compreensão da Tua Palavra que é liberada nessa noite. Nós abrimos o nosso coração para receber revelação, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos ler lá em Êxodo 12, do verso 1 ao 14, aonde nós vemos então, mencionando e nos explicando um pouco a respeito da Páscoa do Senhor. Então diz assim a palavra: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, diga cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Diga para o seu irmão: hoje é dia de nós celebrarmos a Páscoa do Senhor. Amém, queridos? A Páscoa é a festa mais importante do calendário judaico. Então, nós vemos por meio desse texto que nós lemos aqui hoje, que foi através de uma ordenação dada por Deus a Moisés, que o povo começou a celebrar a Páscoa, e começou a celebrar a Páscoa numa motivação e fazendo algo completamente diferente dos nossos dias, sim ou não? Então, nós sabemos, né, assim como o Natal, que é um momento que nós celebramos o nascimento de Cristo, a Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição do Senhor, foi algo completamente deturpado pelo mundo. Isso é feito de propósito. Para quê? Para que nós não venhamos lembrar do verdadeiro motivo. E o verdadeiro motivo da Páscoa, quem é, irmãos? É o Senhor Jesus, amém? Esse é o verdadeiro motivo de nós celebrarmos a Páscoa. Então, os hebreus viviam como escravos há cerca de 400 anos no Egito. E em resposta a um clamor de um povo que vivia ali escravizado, nós sabemos então que o Senhor levanta Moisés. Deus levanta Moisés para liderar o povo hebreu ali no Egito, para que eles saíssem então do Egito. Então Deus levanta Moisés e fala para Moisés ir até Faraó e falar para Faraó que o povo deveria ir embora. E aí você sabe a história:
O próprio Deus endurece o coração de Faraó. E Faraó não permite que o povo hebreu então saia dali do Egito, mantendo eles escravizados. Pelo contrário, além de não liberá-los, a palavra nos mostra que Faraó fez eles trabalharem ainda mais. E a consequência então é que o Senhor envia quantas pragas? 10 pragas sobre o Egito. E essas pragas que vêm sobre o Egito fazem então Faraó, cada vez que via uma praga, o seu coração ficava mais endurecido. Porém, na última praga, que é a morte dos primogênitos, você sabe aquilo que acontece. Então Faraó decide, contra a vontade, mas pressionado, tamanhas pragas, decide libertar o povo hebreu. Portanto, nós vemos que acontece uma grande restituição na vida desse povo. Depois de 400 anos de escravidão, eles vivem agora um momento da Páscoa. E a Páscoa é esse momento de salvação. Diga salvação. Diga proteção. Mas também um momento de restituição. Diga assim: a Páscoa do Senhor é restituição. Agora, do que esse povo foi restituído? Algumas coisas que eles provaram de restituição. A primeira delas é que a Páscoa é a restituição da vida eterna. Êxodo 12, verso 13, diz assim: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Então, nessa última praga, na 10ª praga, você sabe a história. Então, o anjo da morte, ele passa então nas casas, e entra em todas as casas, aonde não havia sangue nos umbrais da porta da casa, ou da casa que não tinha sangue. Então a morte entrava, a morte chegava, e o primogênito então da casa morria. Então aquela noite, aquele dia foi um dia de muito choro, de tristeza, um dia de morte. Mas entre o povo de Deus foi um dia de salvação. Amém? Diga assim: a Páscoa é salvação. Então, sabemos ali que o Senhor instrui que eles deveriam comer do cordeiro, mas deveriam pegar do sangue e colocar ali na porta, de maneira então que avisava o seguinte: essa casa aqui acredita no poder do sangue. Essa casa acredita na palavra de Deus. Quantos aqui acreditam na palavra do Senhor? Quantos aqui creem no poder do sangue de Jesus? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, amém, irmãos? Portanto, aqui nós sabemos que a morte passou por cada casa, mas as casas que tinham sangue, ela não entrava. Da mesma maneira, você precisa crer que a salvação já chegou na sua vida, amém, querido? Você está salvo, não porque você merece, não, você está salvo porque você creu no poder do sangue de Cristo sobre a sua vida. A palavra Páscoa vem do hebraico, que é Pesach, que significa exatamente passar por cima, o que nos dá de significado que a Páscoa é o sangue do Cordeiro como marca sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Creia, querido, o sangue do Senhor sobre a sua vida guarda você. O sangue de Cristo sobre a sua vida protege você. Você crê realmente nisso? Porque essa é a verdade do Evangelho. Então a verdade do Evangelho é que eu já sou guardado pelo Senhor. Por quê? Porque o sangue está sobre a minha vida. O sangue está sobre a minha casa. É interessante quando nós lemos o Evangelho de João, vemos que quando João Batista, ele avista ali Jesus, ao se aproximar ele declara algo, João 1 verso 19, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, querido?
Ele é o Cordeiro de Deus que nos justificou diante de Deus. Agora sabemos que o pecado é sim a praga que atrai o anjo da morte para que fira com maldição a vida das pessoas. E é um fato que o salário do pecado, como a palavra diz, é o que, irmãos? A morte. Então todos nós estávamos condenados a morrer a segunda morte, que é o inferno, por causa dos nossos pecados. Essa era a nossa sentença, mas o sangue do Cordeiro foi vertido na cruz do Calvário. Para quê, irmãos? Para nos dar salvação. Diga assim: em Cristo Jesus, eu tenho a minha salvação. Mas não apenas sua salvação, por meio de Cristo, você tem o perdão dos seus pecados. Amém, irmãos? Então nós somos perdoados porque Ele se entregou. Ele levou na cruz, ali houve uma grande troca, Ele levou os nossos pecados, amém? E nos deu da sua vida, da sua santidade. Por isso hoje nós podemos provar dessa vida na presença do Senhor. E é interessante que quando o anjo da morte passa naquelas casas e vê o sangue, ainda que ele queira, ele não pode entrar. Assim também é o inimigo contra as nossas vidas, querido. Você tem o sangue sobre a sua vida, amém? Há o sangue do Senhor sobre a sua cabeça. Ainda que o diabo intente contra você, querido, o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você está guardado, protegido na presença dEle. A Páscoa para nós é a libertação do pecado e da condenação eterna. Portanto, nós fomos restituídos do quê? Fomos restituídos da vida eterna. Porque é isso que diz a palavra de Deus, amém? Ou seja, quando nós cremos, nós recebemos a vida eterna. O Senhor Jesus disse: aquele que crê, ainda que morra, viverá. Quantos aqui creem que vão viver eternamente? Creia, querido. Você vai viver eternamente, porque você está em Cristo Jesus, amém? Então, essa é a nossa fé. Mas além disso, a Páscoa é a restituição da família. Diga assim: a Páscoa é a restituição da família. Êxodo 12:3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, nós vemos aqui que a noite aqui da Páscoa, a família precisava celebrar junta. A família tinha que estar ali unida. Eles deveriam estar juntos debaixo do sangue do Cordeiro. E então, comendo juntos, se alimentando juntos. Isso aqui nos mostra, irmãos, que havia também um plano de Deus. Qual o plano? O plano de restaurar, restituir as famílias. Você sabe que tudo começou com uma família, amém? E a vontade de Deus é que nós sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas o Senhor também tem interesse de trazer restituição na sua casa, na sua família. Talvez hoje na sua casa haja ali um clima pesado, um ambiente pesado, um ambiente de destruição, de confusão, de briga, de gritaria, de desunião. Mas isso não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que na sua casa haja plena unidade. Posso ouvir, amém? A vontade do Senhor é que na sua casa haja plena harmonia, alegria, prazer. A vontade de Deus é que você possa chegar na sua casa e desejar estar na sua casa, porque ali é um lugar de paz e não um lugar de perturbação. Amém, irmãos? Então a vontade do Senhor é que haja na nossa casa plena unidade. Ele venha restituindo a unidade. Nós vemos que na noite ali da Páscoa, o Senhor então dá uma instrução, que a família deveria comer como? Juntos.
Então, os pais, eles naquela noite não poderiam deixar os filhos fora de casa. Não poderia cada um fazer o que quisesse, não. A família tinha que estar em unidade. Porque aquela era uma noite que a família desfrutaria do que? Da salvação do Senhor. Então certamente nenhuma família dos hebreus descansou até ver todos ali os filhos em casa, reunidos à mesa para comer junto do cordeiro. Amém, querido? Então isso nos mostra uma promessa que nós temos, que é citada lá em Atos 16, verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Diga aí para o irmão ao seu lado, fala para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém, irmãos? Há salvação sobre a tua casa, sobre a tua família, querido. A vontade de Deus é que a sua família esteja em unidade, buscando a Ele, sabe, estando aqui na presença do Senhor, juntamente com a igreja. Há um valor nisso, não ignore isso, porque Deus projetou dessa maneira. Então você precisa crer que a salvação do Senhor, ela vai chegar sim sobre a sua família. Talvez você diga: mas meu pai, minha mãe, meu filho, o meu irmão. Mas para o Senhor não há impossíveis. Nós cremos que esse é um ano da restituição, igreja. Por isso creia, haverá salvação plena na sua casa, na sua família. Imagina se naquela noite da Páscoa, aonde o Senhor ordenou que todos estivessem dentro de casa, o pai ali levantasse e dissesse: nós não vamos matar o cordeiro, nós não vamos passar sangue nos umbrais da porta, nós não cremos nessa palavra. O que aconteceria? O juízo do Senhor viria sobre aquela casa. Por isso, você que é pai, você que é mãe, você tem que ter sabedoria na sua casa. Dá o exemplo para os seus filhos. Amém? Por quê? Porque de fato eles serão influenciados por nós. E é fundamental que você e a sua família tenham essa fé e esse descanso no Senhor, sabendo que sobre a sua casa há salvação, sobre a sua casa há favor e bênçãos do céu. Quantos creem nisso? Em terceiro lugar, a Páscoa é a restituição das finanças. Êxodo 12, verso 35 diz assim a palavra: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, e joias de ouro, e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pedia, e despojaram aos egípcios. O povo hebreu sempre foi um povo próspero, porque a bênção de Deus estava sobre eles. Porém, eles ficaram ali no Egito como escravos durante o período de 400 anos. Trabalhando, mas não viam o resultado, o fruto do trabalho deles. Da mesma maneira, há muitos filhos de Deus que trabalham muito, mas eles não veem a prosperidade, eles não veem a provisão do Senhor. Por isso profetize aí sobre o seu irmão, fala para ele: a prosperidade do Senhor chegando sobre a sua vida. Amém, querido? Porque muitos trabalham muito, mas não desfrutam. Creia, querido, o Senhor vai derramar sobre a sua vida um tempo de desfrute, um tempo de plena provisão, de prosperidade, que você vai testemunhar: foi o Senhor quem fez. Aqui nós vemos então que esse povo, na história deles, a prosperidade deles foi roubada, a prosperidade deles foi levada, eles perderam bens pela falência, assim como acontece com muitos filhos de Deus. Não desfrutam, às vezes, do que poderiam desfrutar, sendo lesados. Mas é interessante que os hebreus, apesar de terem passado por isso, ao saírem do Egito, eles receberam todo o salário de uma só vez. Eles receberam plena restituição. Então, nós vemos aqui o
o Senhor dizendo algo para eles: celebrem a Páscoa, e quando vocês celebrarem a Páscoa, eu vou libertar vocês do anjo da morte, do Egito, e eu vou dar a vocês libertação financeira. Você crê que o Senhor quer prover a sua vida? Prover a sua casa? Então declare isso, diga assim: Senhor, eu creio que é chegado um tempo de provisão e de prosperidade sobre a minha vida. Amém. Você precisa desejar isso, porque o Senhor também, Ele faz nas nossas vidas de acordo com o nosso desejo, a nossa fé. Se eu acho que Deus não se importa com a minha vida financeira, tudo bem, Ele não vai fazer nada. Mas creia, o Senhor quer favorecer você, o Senhor quer abençoar você, o Senhor quer que você possa testemunhar: o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me favorecido. E é interessante que quando eles saem dali do Egito, o povo egípcio dá para eles, dá ouro, dá prata, dá coisas de valor para eles. Salmo 105, verso 37, olha o que diz o texto: então fez sair o povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Então cremos que Páscoa também é um tempo de restituição da riqueza retida pelo inimigo. Então, se há alguma riqueza retida pelo inimigo, você precisa crer que o Senhor quer restituir você. Algo que foi perdido, algo que foi tomado, creia, querido. A palavra diz que o Senhor se fez pobre para que nele nós fôssemos enriquecidos. Amém. Então creia, o Senhor quer prosperar você, o Senhor quer suprir você, o Senhor quer abençoar você, de maneira que você possa declarar: eu tenho vivido favor pleno de Deus sobre a minha vida, eu tenho vivido provisão e prosperidade da parte dEle. Essa precisa ser a nossa fé e a nossa declaração. Posso ouvir o amém? Assim como aquele povo foi roubado, talvez esses dias você tenha sido roubado, porém creia que a provisão e a restituição do Senhor se manifestará sobre a sua vida. Amém, querido? E quarto, a Páscoa é a restituição da saúde completa. Quantos aqui querem ter mais saúde? Cremos, querido, que a Páscoa, nós lembramos disso, que é uma promessa do Senhor para nós. O Senhor tem saúde para você, o Senhor tem cura para você. Salmo 105, verso 37, o texto que nós lemos, também nos mostra isso, que entre as suas tribos não havia um só inválido. Interessante, porque segundo história, estudiosos, eles dizem que haviam ali 3 milhões de hebreus. E então esse povo todo saiu do Egito, trabalhando como escravo, e você sabe, escravo não come bem, escravo se esforça muito, é ou não é verdade? Escravo apanha, mas a palavra diz que esse povo saiu e não havia entre eles um só inválido. Não saiu ninguém fraco, não saiu ninguém doente, não saiu ninguém enfermo. Por quê? Porque o Senhor era com eles, eles haviam ali comido do cordeiro, e você sabe que o cordeiro aponta para o Senhor Jesus, amém? E porque eles se alimentaram do cordeiro, porque eles foram salvos da morte, o Senhor também deu a eles plenitude de saúde, de cura. Diga para o seu irmão, fala para ele: a cura do Senhor para você, querido. A cura. A cura. Aquele povo era escravo, era um povo que vivia amassando barro, forçando as costas, a coluna, carregando peso, mas quando eles saem do Egito, o Senhor os cura completamente, de maneira que entre eles não havia um só inválido, mas todos estavam saudáveis. O Senhor é aquele que renova as nossas forças, amém, querido? Sabe, viver para Deus, viver para o Senhor, é você saber disso. Eu sei que nele as minhas forças são renovadas.
Eu sei que eu não vou viver debaixo de enfermidade, porque Ele é a minha cura. Amém? Ele me traz saúde. Ele é a provisão que eu preciso. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Amém, irmãos? É Ele que nos sara, é Ele que nos traz alegria, é Ele que nos traz paz, é Ele que nos renova plenamente. Portanto, a Páscoa nos fala disso, dessa renovação que vem, porque nós vivemos na presença do Senhor, e por isso desfrutamos dessa vida plena, dessa vida abundante do Senhor sobre nós. Um Senhor que nos salva, um Senhor que nos libertou do pecado, amém? Um Senhor que nos traz restituição financeira, provisão financeira, mas um Senhor também que nos sara, que nos cura, que nos guarda, que nos protege. Concluindo então essa breve mensagem hoje, a Páscoa ela nos fala de uma passagem, mas também nos fala da restituição da vida eterna. Quantos aqui carecem de salvação? Restituição da família. Talvez hoje a sua família precise de salvação, de restituição. Creia, o Senhor tem restituição para a sua casa. Talvez você precise de restituição nas suas finanças. Você não sabe mais o que fazer para prosperar, para avançar, para conseguir sair das dívidas. Creia, o Senhor Ele provê, o Senhor abre portas diante de você. Ah, pastor, eu estou enfermo, ou tem alguém na minha casa que está enfermo, eu não sei mais o que fazer. Creia, o Senhor é aquele que traz saúde. Por isso, irmãos, nós temos uma palavra, nós cremos que no aqui e agora, você pode desfrutar da restituição do Senhor, por meio da obra de Cristo na cruz. Amém? E como é que isso acontece, pastor? É por meio da fé. Eu preciso crer no Senhor e tomar posse pela fé da restituição do Senhor sobre a minha vida. Talvez, durante anos como aquele povo, você tenha sido roubado, ou você tenha perdido coisas, mas creia, querido, o Senhor quer trazer plena restituição e restauração. Amém? A plena